Uma das dúvidas que geralmente eu recebo é como avaliar trânsitos, porque eu sempre bato na tecla que trânsitos, embora a gente tenha o conceito geral de planeta, né, do signo e tal, depende de cada mapa. Porque um trânsito de Marte com um Marte natal em Touro é bem diferente de um trânsito de Marte com um Marte natal em Peixes, quando esse trânsito está acontecendo, por exemplo, como agora em Áries. A gente vai ter agora no segundo semestre de 2020 uma quadratura muito marcante entre Saturno, que está em um signo cardinal, Capricórnio, e Marte, que também está no signo cardinal, que é Áries. Ambos são domicílios, né? Então, Saturno está no domicílio e Marte também. Estar em domicílio significa que ele está muito forte. Ah, mas isso é bom ou isso é ruim? Bonzinho e malzinho é julgamento da gente, tá? Eles estão muito fortes, mas é uma quadratura. Quadratura é tenso, tá? Ou seja, tem muita proeminência deles se manifestarem, porque eles estão muito confortáveis aonde eles estão, dentro da casinha deles, podendo fazer realmente o que eles querem, né? E fazem muito bem dentro do que eles significam, né? Marte representa ação, atitude, né? Capacidade de liderança, de comando, bravura. Marte representa empreendedorismo, Marte representa cortes, cirurgias, fogo, incêndio, brigas, desentendimentos, armas de fogo. Então, os significadores são muito amplos. Marte comanda a área de Áries e a área de Escorpião no nosso mapa. Então, ele é o gerentão dessas áreas. Logo, qualquer aspecto com ele também tem impacto nessas áreas. Ou seja, está passando por Áries, mas também tem uma correlação lá com o Escorpião, já que ele é o cara que manda naquela área, né? É o chefão. Mesma coisa Saturno. Saturno ele tem uma pegada mais de restrição, de limitação. Saturno é o grande disciplinador do zodíaco, né? Aqui em Capricórnio ele tem essa capacidade de gestão, de hierarquia, de realmente traçar objetivos a longo prazo e simplesmente ser constante até conquistar. Né? É o topo máximo de uma hierarquia, por exemplo. É uma questão mais conservadora, né? Tá muito ligado às estruturas, tá? Então, a correlação entre os dois, já que é uma quadratura, a gente sabe que quadraturas são aspectos ligados à natureza de Marte, né, e oposições à natureza de Saturno, isso é do fundamento da astrologia. Então, a gente sabe que é um aspecto de tensão entre eles. Então, a gente pode ter o quê? Quebras, rupturas, né? São dois signos cardinais, ou seja, dois bicudos não se beijam. Então, claro, a gente tem sempre uma visão geral, né, para todo mundo, mas cada mapa é um mapa, cada mapa tem a sua peculiaridade. Então eu peguei 3 exemplos aqui pra gente ver a diferença nos trânsitos, tá? Então, a gente tem neste mapa, a gente sabe que Marte está passando aqui em Áries e em Capricórnio, certo? Então a gente sabe que Saturno voltou para Capricórnio, tá? E está então neste mapa na casa 12 por signos inteiros, tá? Que eu dou uma preferência. E aqui a gente sabe que ele está numa casa 3, tá? Por signos inteiros também. Eu sei que aqui tá no sistema Plácidos, tá bom? Mas eu sempre tenho um olhar para direcionamentos em signos inteiros. Então a gente tem um Marte que vai ativar essa Lua nos próximos 6 meses. E a gente tem um Saturnão que voltou aqui. Isso aqui é uma quadratura. Tá? Então, esta quadratura, ela tensiona o quê? Essas áreas do mapa, né? Então, a gente tem uma tensão entre as áreas de aprendizado, comunicação, comércio local, né? A gente tem uma lua no lugar de júbilo dela aqui na área 3. Uma lua teoricamente bem posicionada. Aqui, como essa lua é cardinal, a gente pode ter um Marte estimulando esse ímpeto, essa vontade de independência, ou essa busca por maior independência e maior liberdade. Mas aonde isso? Onde que a Lua comanda no mapa, né? Qual é a área de comando dela? Porque não é necessariamente onde ela está. Se ela recebe um trânsito, é onde ela manda. Onde que ela manda nesse mapa? Na área 6, a área do trabalho, da rotina, do cotidiano, né? Do dia a dia. Ai, Neme, pode ser alguma questão ligada à saúde? Até pode, porque além de nós termos essa casa de doenças, né, sendo cutucada aqui, a gente também tem o regente do corpo físico, que é Saturno, ligado a esse trânsito e a essa quadratura. E quadraturas são aspectos tensos, tá? Mas como que a gente vê? A natureza deste Marte faz um belo de um aspecto, né, com a questão de Saturno, tá? E não tem uma correlação forte com este ponto de Marte.
aqui passando por Áries, tá? Então, embora seja uma quadratura, esse Marte, ele mostra que este trânsito de Marte aqui por Áries não tem tanta correlação, tá? Mas, ainda assim, esse Saturno aqui, né, ele tem uma correlação de estabilidade, de consolidação, de concretização, tá bom? Mas percebam que a gente vai olhar as áreas, vai olhar as áreas, ok. Mas a gente vai ter que entender, se tiver um planetinha aqui, o que esse planeta comanda, tá? A gente tem uma quadratura, uma casa 12. A casa 12 ela representa perdas, ela representa isolamento, ela representa um certo escapismo. Ah, Neme, é a casa da espiritualidade? Também, tá? Dentro da moderna, né? Mas ela não é uma casa que é bonitinha. Então a gente tem uma quadratura aqui um pouquinho tensa mesmo, tá? E pode trazer prejuízos, tá? Para quê? Para saúde, para o trabalho. Onde que está, às vezes, o gatilho aqui? Essa pessoa buscando muita independência, muita liberdade, ou de repente até dentro de um ponto de empreendedorismo, e sendo muito afoita, ou às vezes não esperando o quê? O tempo certo, que é uma questão saturnina, para o quê? Agir. Porque lembra que aqui nós temos um Marte em terra, ele não é um Marte afoito como esse Marte em Áries aqui. Ele é um Marte que tem muita capacidade de precisão. É um Marte que observa a realidade, vê realmente o que se encaixa e faz as mudanças num passo a passo. Então, principalmente como a gente vai ter uma retrogradação de Marte, e esta retrogradação, que é quando o ponto fica muito próximo da Terra, cutuca uma Lua, teria que ter um pouquinho de olhar para estas questões aqui que estão entrelaçadas, que pode ser uma questão ou de saúde, ou do bem-estar físico, né? Ou questões ligadas a, sim, a irmãos ou pessoas próximas, já que cutuca uma casa 3 também, né? E a casa 3 aqui ela é comandada por Marte, né? E esse Marte está passando aqui por Áries. Então, percebam que existem vários simbolismos atrelados a um mapa só. Esse mapa não é de ninguém especial, tá? Esses mapas eu peguei e simplesmente pensei numa data e coloquei aleatoriamente, tá? Só para ver a diferença da análise, dependendo da posição de Marte também, porque a natureza, né, dessa pessoa. Ah, mas eu tenho que ver a natureza de Saturno também? Também. Se você quiser aprofundar, claro, né? Aqui a gente não vai fazer uma análise profunda, mas veja a natureza de Saturno também para entender os trânsitos de Saturno. Por exemplo, esse período de Saturno em Capricórnio para essa pessoa pode ter sido bem interessante, já que a gente teve um processo construtivo aqui, olha o tanto de terra que tem. De um lado, bacana, a consolidação, concretização das coisas, né? Mas a gente tem que entender também que às vezes muita terra e trígonos, né? Podem dar um certo tom de passividade, de inércia, tá? Vamos lá para o outro mapinha. Olha que lindo esse mapinha, né? As pessoas dizem, ah, mas quase não tem aspectos vermelhinhos, né? Existem mapas que não têm aspectos tensos. Isso não quer dizer que a pessoa é uma abençoada, não, tá? Ela pode ter uma outra maneira de lidar com as questões. Ou eu sempre brinco, né? Às vezes, dentro do cenário que se manifesta, aquele ali poderia ser o melhor cenário possível. Mas não quer dizer que a vida é pãozinho com açúcar, não. Bom, a gente tem aqui o trânsito, então, passando pela área 5, né? Então, a gente tem um Marte passando aqui e a gente tem um Saturnão passando aqui. Aqui esse Saturno está tratando de questões ligadas a dinheiros e recursos pessoais, e este Marte na 5, ele está ligado, a casa 5 ela tem a ver com filhos, com alegrias, com talentos naturais da pessoa, né? É uma casa de ganhos, mas seria ganhos com jogos, por exemplo, sabe? Uma pessoa ganhar alguma coisa como um presente, assim, que não é necessariamente um esforço dela, né? Sei lá, ganhou na loteria. Nossa, pode ser uma questão de casa 5, né? Então a gente pode perceber aqui que essa quadratura ela tem um aspecto que pode envolver a questão financeira dela, né? Aqui pode ser simplesmente alguma questão um pouquinho desafiadora entre filhos, né? E a questão financeira também. Nossa, Neme, mas como assim? Bom, nós estamos num período em que muitas famílias estão com grandes questionamentos relativos à escola dos filhos, né? Porque estamos pagando e muita gente está sendo demitida e a conta não fecha, né? Então eu quero manter o meu filho numa escola boa, mas eu estou com, né, escassez de recursos e eu vou ter que tomar uma decisão que às vezes é muito tensa, né? Uma atitude.
Aqui, olha o poder desse Marte para esse trânsito. Esse Marte, ele tem, né, nesse mapa, um Marte natal em Leão, fazendo parte desse stellium, né, onde o próprio regente do stellium está. Neme, mas stellium é só 4 planetas ou mais? Depende, tá? Depende da linha. Tem pessoas, né, astrólogos que levam de 3 para mais, tem quem leve 4, tem quem conte geracionais, eu não conto, tá? É aquela coisa que tem gente que nem gosta de usar a palavra stellium, então é muito mais da prática do astrólogo mesmo, tá bom? Então aqui a gente tem o Marte, que nesse trânsito de Marte por Áries faz um trígono. Opa, então nós temos um aspecto de tensão, porém o Marte faz um trígono da natureza, né, natal desse trânsito para essa pessoa. Esse trânsito pode ser interessante, por mais que seja uma quadratura. Por quê? Porque o Marte, a natureza natal desse Marte é de fogo e até Saturno ajuda aqui. Olha o Saturno fazendo trígono, né? Então pode passar por um processo tenso. Vamos pegar o exemplo dessa escola, da questão da escola dos filhos. Mas há uma tendência, né, das coisas se resolverem harmonicamente. Porém, ainda assim, essa pessoa vai ter que se posicionar. Ela vai ter que tomar uma decisão. Tá? Olha que aqui até tem uma correlação, né, às vezes com o eixo do estudo, né, porque Saturno rege a 3 e rege a 2 aqui, né. Também não é um mapa de ninguém conhecido, tá, é uma data aleatória que eu peguei, só para ver a diferença das naturezas, né, na ordem do trânsito, tá? Então, mesmo que a gente tenha uma quadratura tensa aqui, e pode realmente vir questões de tensão, a gente tem que entender que a natureza aqui do próprio planeta, ela é mais alinhadinha, né, com o próprio trânsito, tá? E isso a gente leva em consideração, tá? Neme, nunca vi isso. Eu também não. Eu aprendi muito tarde, depois numa palestra que eu assisti, de um astrólogo americano que eu acho excelente, e faz muito sentido quando você começa a analisar na prática. Por quê? Porque o nosso mapa, ele é o nosso DNA, ele é o nosso imprint, ele é a nossa natureza, né? Logo, os trânsitos, eles também vão ser sentidos conforme esta natureza. É por isso que alguns trânsitos podem ser muito tensos para algumas pessoas e muito mais suaves para as outras, mesmo sendo uma quadratura, mesmo sendo a mesma característica de um aspecto, né? Por quê? Porque depende de como a pessoa lida com aquilo, né? Como que eu sei como que uma pessoa lida com aquilo? Com a natureza daquele planeta no mapa dela. Vamos dar um último exemplo aqui, só para ilustrar. A gente tem aqui um Marte passando pela casa 1, a gente sabe que a casa 1 representa o corpo físico, essa primeira interação com o mundo, a nossa motivação primária, né, o direcionamento, desenvolvimento, né, do nosso Sol, por exemplo. Então a gente tem vários simbolismos atrelados aqui. E nesse mapa, então, a gente tem esse Marte passando para cá, é angular, então, né, todo mundo que estuda sabe que as casas angulares, elas têm um peso maior, inclusive para trânsitos. E esse mapa, essa pessoa tem uma concentração muito forte aqui em Caprica, né? Então a gente tem um Saturno aqui. Ou seja, esse trânsito é uma finaleira, né, de um movimento de muita mudança para ela, que já vem se desenvolvendo desde o final de 2017 início de 2018. E a gente tem aqui as duas áreas, né, que tem indicações muito fortes, né, em relação a, assim, a motivação, ao direcionamento de vida dela, né, ao que ela quer conquistar, ao legado que ela quer deixar. Pode ser que ela esteja, por exemplo, em um momento crucial de decisão do que ela realmente quer daqui para frente. Em relação a quem? Em relação a várias coisas, já que a gente tem, né, até Vênus aqui, que é um dos significadores, por exemplo, da área 7, né, dentro desse mapa por signos inteiros, então até na questão de relacionamentos isso pode se interligar. Porque um trânsito passando, né, ele tem um cutuque, tá? Ah, mas ele não pega por orbe. Ok, mas a gente tem um olhar geral, tá? Claro que cada mapa é um mapa. Se a gente for aprofundar, a gente vai vendo direitozinho onde é que tá cada pontinho. Mas por signos inteiros, ainda mais agora, né, que os planetas entraram em um signo. Então, sempre que um planeta entra em um signo, ele afeta tudo que está no signo, tá? Claro que vai ficando mais óbvio quando a orbe vai ficando mais próxima, tá? Então é que nem eu sempre falo, do aquele exemplo da piscina. Aqui tá a piscina, você tá aqui. Se alguém der um belo de um pulão aqui, você vai sentir a ondulação, tá? E você vai sentir realmente a presença bem quando ficar mais pertinho, tá? Mas você sente, tá bom? Então a gente tem aqui um processo de quadraturas, tá? Que é um aspecto tenso, que pode ser simplesmente a pessoa tendo que tomar uma decisão muito importante e significativa
para, né, este momento em diante para a vida como um todo, tá? Porque aqui são os nossos objetivos, né, mais amplos. Eu sei que a gente vê muito na questão de carreira, mas é muito mais do que isso, tá? É aonde eu quero chegar, quem eu quero ser, como eu quero ser visto, né? Ah, olha que interessante. Aqui a gente tem o Marte que não faz aspectos, né, com Marte, só que ele está num domicílio. Essa pessoa tem uma natureza de Marte muito forte, porém diferente da natureza desse outro domicílio, porque aqui é ativo, aqui é receptivo, né? Aqui é mais estratégico, mais reservado. Ó, o aspecto bacana que faz. Faz um bom aspecto com esse trânsito, né? E com o próprio Saturno. Então, a correlação também é importante avaliar. A gente tem um Marte agora cutucando Saturno em trânsito, certo? É uma representação de um padrão natal, porque aqui Marte também cutuca Saturno, só que de uma maneira harmoniosa. Então percebam que a relação entre Saturno e Marte nesse mapa, ela é harmônica. Então mesmo que um trânsito seja um cutucão, às vezes um pouquinho desafiador para essa pessoa, dentro da natureza dela, ela tem uma capacidade de resolver através de um desenvolvimento. Pode não ser tão óbvio para ela no momento, né? Já que o sextil precisa de um certo, né, de um certo desenvolvimento, mas ela tem essa capacidade. É muito diferente se dentro de um mapa só fizesse quadraturas e as naturezas de Marte também fizessem quadraturas, tá? Então a gente sempre avalia dentro de um escopo primeiro, que é onde está passando, tá? Depois, a natureza do aspecto que está se formando ali, ou seja, aqui é uma quadratura. E para compreender para o mapa, a gente tem que entender a natureza dos planetas que estão em trânsitos em relação ao mapa natal, né? Qual é aquela natureza, tá? Pra gente tecer a tal da costura, tá bom? Parece difícil, mas isso é prática, né? Como qualquer estudo que a gente faça de qualquer coisa na vida, né? Quantas equações você teve que fazer na época, lá na terceira série, para entender direito matemática, né? E ainda assim, né, a gente esquece pra vida, tá bom? Então essa é uma pergunta que sempre chega, eu resolvi colocar esses 3 exemplozinhos aqui. É claro que muitas pessoas não vão entender, por quê? Porque precisa de fundamento. Precisa entender o que é signo cardinal, precisa entender quem é que rege o quê, precisa entender por que eu tô falando que Saturno rege Aquário, por que Escorpião rege... Marte rege Escorpião, né? Então tem que ter um fundamento bem alicerçado. Tendo fundamento bem alicerçado, você vai para qualquer linha astrológica e entende de onde que tá vindo aquela linha de raciocínio. Então tá bom. Vou continuar com as dúvidas que vão chegando e vou colocando aqui. Quando precisar de um mapinha, daí eu tenho que colocar aqui no YouTube para ficar mais claro. Quem tiver dúvidas pode me enviar. No Instagram geralmente é onde eu concentro mais, né? Que fica mais fácil de acessar.